Veja na edição de hoje como estão os trabalhos em uma das principais avenidas da capital após o rompimento de uma adutora que provocou o caos no trânsito. Universidade Federal de Santa Catarina retoma aulas presenciais com exigências sanitárias contra a Covid-19, entre elas o comprovante da vacinação. Terror em Guarapuava, no Paraná. Bandidos tentam assaltar transportadora de valores em caso semelhante ao assalto ao Banco do Brasil de Criciúma, em Santa Catarina. Polícias rodoviárias divulgam o balanço dos acidentes no feriadão da Semana Santa em Santa Catarina. E veja também, no esporte, Avaí perde por 3-0 para o Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com os trabalhos para a recuperação da área afetada pelo rompimento de uma adutora da Casan em uma das principais avenidas de Florianópolis, a Gustavo Richard. O rompimento provocou um verdadeiro caos no trânsito da capital do estado, que se alastrou, melhor dizendo, para a região metropolitana. Durante a tarde desta segunda, tivemos um pequeno problema com essa reportagem. Daqui a pouco você confere como é que foi esse caos no tráfego na capital do estado durante esta segunda-feira com esse rompimento da adutora da Casan. A segunda-feira também foi marcada pelo retorno das aulas presenciais na Universidade Federal de Santa Catarina. A volta foi marcada pela manutenção das exigências sanitárias contra a Covid-19, entre elas o comprovante da vacinação. O movimento na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, começou logo nas primeiras horas da manhã. A Vitória é aluna do curso de Direito. Ela garante que a expectativa era grande pelas aulas presenciais. Voltar agora a ter esse contato com as pessoas é muito bom, porque antes estava tudo ali trancado, não tem como ficar num ambiente que tu não consegue desenvolver. As aulas elas não são só teóricas, né? Elas precisam ser práticas, você precisa conviver, perguntar, ter aquele contato direto para saber de alguma coisa. As atividades de ensino presenciais na Universidade Federal de Santa Catarina estavam suspensas desde o dia 16 de março de 2020. É uma mistura, né? Um pouco de felicidade ter voltado presencial, poder ver todo mundo, mas com um pouco de medo também, porque a coisa é muito diferente no presencial e no virtual. Para animar o retorno às aulas presenciais, foram programadas atividades de entretenimento. Na Praça da Cidadania, a banda Devassa, composta por universitários da UFSC, deu as boas-vindas aos alunos e professores. É uma alegria poder voltar ao espaço da UFSC depois desses 2 anos. E nós, da equipe do Projeto 1230, do DAC, que é o Departamento Artístico-Cultural, vinculado à SECART, a Secretaria de Cultura e Arte, estamos organizando uma programação de atividades culturais nesse retorno de toda a comunidade universitária UFSC. Apesar da queda do número de casos de Covid-19 em Santa Catarina, a UFSC optou por manter medidas sanitárias mais rígidas neste retorno às aulas, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras e a apresentação do comprovante de vacinação. O risco de contaminação ainda existe e a máscara é a melhor proteção para você evitar esse contato com os aerossóis que são transmissíveis. Além disso, a vacinação trouxe para a população da universidade, mas para todos nós brasileiros, essa possibilidade de atenuar os efeitos. Mas agora, cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? Evitar ficar sem máscara, evitar expor o outro e nos expor também a uma eventual contaminação, porque mesmo vacinados, nós ainda carregamos o risco de transmissão. Começou hoje a distribuição dos absorventes para as estudantes da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. A ação combate a chamada pobreza menstrual, que prejudica a educação e a frequência escolar. A distribuição começou de forma simbólica na Escola Estadual de Florianópolis. 104 pacotes de absorventes foram distribuídos para 52 estudantes da unidade. Cada aluna recebeu 2 pacotes. E elas vão ser beneficiadas, na qual todos os meses estarão recebendo 2 pacotes, fazendo com que não ocorra mais a evasão escolar por esse motivo. Então é um programa que vai somar dentro do nosso âmbito escolar. A estimativa é de que 64 mil estudantes com mais de 10 anos de idade, de famílias inscritas no CadÚnico do governo federal, sejam beneficiadas.
O governo do estado adquiriu 700 mil pacotes de absorventes higiênicos e uma nova licitação já está em andamento para assegurar as próximas entregas. Esse é um programa que representa um mecanismo social e educacional fundamental para incluir todas as meninas que sofriam por conta dessa situação social e que tem agora, por parte do governo, um apoio mensal por meio do qual recebem absorventes, recebem no mínimo 15 absorventes por mês, que facilitará o acesso, a permanência e uma frequência que precisa ser implementada no âmbito da escola. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição de hoje com a Paloma Totti. Confira aí. Olá, tá aí alguns destaques do Jornal da Band desta segunda-feira para você. Caçada a quadrilha do Novo Cangaço que aterrorizou a cidade do Paraná para roubar transportadora de valores. General Mourão responde com ironia sobre possível investigação de áudios a respeito da tortura no regime militar. Na contramão da inflação, preço do arroz está 12% mais barato e a história incrível do naufrágio no Pará. Exclusivo, o Jornal da Band encontra a sobrevivente que diz como surgiu a ideia de pedir socorro em garrafa lançada ao mar. Isso e muito mais daqui a pouquinho, a gente está chegando. Espero vocês. Combinado então, agora temos informação de política. E claro, política é assunto para Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, um projeto tenta aí uma solução para a séria crise dos suinocultores independentes do sul do estado. A crise é grave por lá, não é? Muito grave, Rodrigo. Os produtores independentes, suinocultores independentes do sul do estado, caíram no boom da China. O que significa isso? O mercado chinês demandou muito a carne suína produzida em Santa Catarina e estes produtores independentes viram naquela época, isso começou há quase 10 anos, a oportunidade de ganhar um mercado nacional. Já que a maior produção iria para a China, vamos ganhar o mercado nacional. Só que isso não aconteceu. E o pior, hoje em dia, a cabeça suína, quer dizer, o suíno vivo, né, o animal vendido vivo, ele custa muito menos, quase metade do que o custo da produção. Quer dizer, você perde 300, 400, 500 reais na venda de cada animal. Então não tem subsistência, não tem sustentabilidade que segure isso. Esse projeto tenta, é de autoria do deputado José Milton Schaefer, líder do governo na Assembleia, mas também é subscrito por todos os outros deputados da Comissão de Agricultura, tenta enquadrar, por exemplo, essa carne suína na cesta básica e criar uma política de aumento do consumo da carne suína em Santa Catarina. É uma tentativa de solução. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Combinado, Roberto, daqui a pouquinho então mais informação, mais opinião aqui no Band Cidade. A gente volta agora a exibir então a reportagem sobre o problema, o transtorno provocado em Florianópolis pelo rompimento de uma adutora da Casan em uma das principais avenidas do centro da cidade. Veja. Durante a tarde desta segunda-feira, o trânsito fluiu em duas pistas na Avenida Gustavo Richard. Máquinas e operários trabalharam de forma intensa na preparação do solo para uma nova camada de asfalto. Tinha uma pista só liberada para que seja feito todo esse reparo na estrutura que vai receber o asfalto. A gente viu que estava realmente trazendo um transtorno para o trânsito, conversamos aqui com a empresa, por isso a gente está aqui no local para acompanhar e mitigar esses problemas. A empresa rapidamente atendeu o nosso pedido, liberou mais uma pista no sentido sul, que trouxe a solução. Está sendo feita toda a preparação desse solo para que a gente tenha a capacidade de fazer esse asfaltamento, cobrir toda a via, né, todo o reparo da pavimentação na parte da noite, que vai ser muito mais tranquilo, o trânsito muito menor. Todas as 4 pistas vão receber asfalto novo. Enquanto 2 faixas ficam fechadas para obras, o trânsito flui pelas outras 2 e assim deve seguir até a finalização de todo o processo. Por volta das 3 horas da tarde, o trânsito já fluía com tranquilidade aqui na região central da capital, mesmo com as máquinas ainda trabalhando. Essa obra teve que ser feita por causa do rompimento de uma adutora da Casan, que passa aqui por baixo da avenida, bem em frente à passarela do Samba Nego Querido. A consequência? Muita fila e trânsito intenso para quem precisou chegar até o centro da capital na manhã de hoje. Todas as pistas da Gustavo Richard ficaram fechadas no início da manhã. O trânsito foi desviado. Filas foram registradas na Ponte Pedro Ivo, na Via Expressa Continental, que dá acesso à entrada da ilha, e também na BR-101 em São José.
A Guarda Municipal fez modificações no trânsito para amenizar o impacto até a liberação de uma das pistas da avenida para o tráfego de veículos. Uma via aqui uma das pistas da Gustavo Richter no sentido centro, a gente fez uma inversão, uma contramão que liberou o trânsito no sentido sul da ilha. Essa via na contramão melhorou bastante também o trânsito no sentido sul da ilha. Nossos agentes em vários pontos aqui nos semáforos também puxando o trânsito manual. Foram várias ações da Guarda Municipal e da Polícia Militar na mobilidade, enquanto a Prefeitura atuava aqui diretamente no problema. O trabalho da Casan para instalar a nova adutora começou por volta das 10 horas da manhã e terminou no início da tarde. A Prefeitura de Florianópolis esteve no local para auxiliar no andamento da obra. Houve um rompimento da adutora, uma adutora de 400 milímetros, né, que abastece o bairro de Carianos e Costeira. A gente viu que por volta das 3 horas da manhã houve uma queda na pressão no sistema, né? Em seguida, já o operador que fica monitorando o sistema, ele correu o trecho e verificou aqui o rompimento e já fez o fechamento do registro, né? Que é a primeira peça fundamental, é estancar a água para evitar que cause um acidente ou um transtorno maior. Guarapuava, no Paraná, viveu uma madrugada de terror que lembrou o assalto ao Banco do Brasil de Criciúma em dezembro de 2020. Criminosos fortemente armados invadiram a cidade, fizeram moradores reféns e colocaram fogo em veículos. 3 pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil catarinense auxilia nas investigações. Os policiais civis paranaenses não descartam a possibilidade de que um dos envolvidos tenha fugido para Santa Catarina. Foram pelo menos 3 horas de pânico. A quadrilha, formada por cerca de 30 bandidos, usou fuzis, explosivos e carros blindados no ataque à cidade de cerca de 180 mil habitantes. Eles incendiaram caminhões na entrada da cidade e em frente ao batalhão da PM para dificultar uma reação dos policiais. No centro da cidade, moradores foram feitos reféns e tiveram que fazer um cordão humano. Amanhecemos acordado e tiro, muito tiro, sabe? Muito tiro, muita... Nossa Senhora, era um pesado. O alvo principal dos bandidos foi essa empresa de transporte de valores que fica aqui no centro da cidade de Guarapuava. E aqui em frente é possível a gente ter uma ideia do estrago provocado por esse tiroteio. Olha só como ficou o portão de entrada dessa residência. Segundo a empresa e a Secretaria de Segurança Pública, os bandidos não conseguiram chegar até o cofre. E após o tiroteio, eles fugiram em direção à área rural do município, onde são feitas as buscas pelos criminosos. Que nós tínhamos várias viaturas fora do batalhão, fazendo policiamento, né? E aí o pessoal foi avisado, o pessoal tratou de bloquear a entrada e saída de Guarapuava, né? E aí eles se surpreenderam, porque o foco deles era ir na Proforte, na empresa, lá eles iam ter um tempo mínimo para chegar até os cofres, e eles sabendo que o pessoal estava bloqueando a saída, né, da cidade, eles resolveram abortar a missão. 2 policiais e um morador ficaram feridos no ataque. 7 carros usados pelos criminosos foram encontrados, alguns com marcas de fuzis. 2 metralhadoras .50 com alto poder de fogo foram apreendidas. Uma estava em cima de uma árvore. Depois do ataque, o Exército mandou um blindado para reforçar a segurança na cidade. Roberto Azevedo, aqui em Santa Catarina, a gente já viu esse filme antes, né? Em Criciúma, muito parecido, né? Para não dizer igual, né? Idêntico. É igual. O delegado Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC, é o responsável por trocar informações com a Polícia do Paraná. E tem um inquérito todo ainda em curso sobre esse caso de Criciúma que pode ajudar muito esse caso de Guarapuava. Né? Mas aí o que diz o delegado Anselmo Cruz? Ele diz o seguinte, é muito semelhante à operação que aconteceu em Criciúma, há muito modus operandi dos bandidos, muita gente, bandidos fortemente armados, mais de 30, em várias frentes. Então, isso já é uma identificação de que é gente que ou participou de assaltos semelhantes ou está copiando a estrutura que foi montada em Criciúma. Mas ele diz que não tem conhecimento dessa possibilidade de fuga de algum desses criminosos para Santa Catarina. Ele descarta, por enquanto, essa possibilidade. Ele lembrou que, em março, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação Caixa Verde, que identificou explosivos, inclusive em Araquari, aqui no norte de Santa Catarina, que poderiam ser usados em uma ação semelhante. Ele diz que esse tipo de operação está disseminado no país, mas diz o seguinte, que não é impossível que alguns indivíduos participem de um tipo de ação, consigam fugir e venham outro.
mas a Polícia Civil de Santa Catarina pode ter informações valiosas para ajudar a Polícia Civil do Paraná. Dito isso, um grande abraço, até amanhã. Até amanhã, Roberto. As polícias rodoviárias federal e militar divulgaram o balanço oficial da Operação Semana Santa 2022. Se nas BRs do estado o número de mortes diminuiu, houve aumento no número de vítimas fatais nas SCs. Nas rodovias federais, a Operação Semana Santa terminou à meia-noite de domingo. A Polícia Rodoviária Federal registrou 73 acidentes, 18% a menos do que os 89 registrados em 2021. O número de feridos também diminuiu, de 122 para 144, redução de 64%. 2 pessoas morreram, 2 a mais do que em 2021, quando foram 4 as vítimas fatais. As mortes foram registradas na BR-101, em Içara, na sexta-feira, e no sábado também na BR-101, em Araquari, no norte catarinense. 115 pessoas foram flagradas embriagadas ao volante e 48 com o celular ao volante. Nas rodovias estaduais, 3 mortes foram confirmadas, um aumento de 300% na comparação com 2021, quando não houve o registro de vítimas fatais. Houve uma diminuição de 14,29% no número de acidentes conferidos. Em 2021, foram 42 acidentes e neste ano, 36. O número total de acidentes teve uma redução de 3,90%, de 77 ocorrências em 2021 para 74 em 2022. A massa de ar frio se desloca para o oceano e perde força sobre o continente. Os detalhes para amanhã você confere agora na previsão do tempo. A terça-feira vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina, com nevoeiros ao amanhecer. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer, com condição para geada isolada nas áreas altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, termômetros em elevação. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 25 graus. Em Joinville, mínima de 18 e máxima de 26. Em Lages, variação entre 9 graus e 22 graus. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Dados do Colégio Notarial do Brasil apontaram que cresceu o número de divórcios em Santa Catarina. Foram 5.035 registros de divórcio em 2021, contra 4.877 em 2020, um crescimento de 3% de um ano para outro. Em todo o país, 2021 terminou com o maior número de divórcios da história. 80.573 casamentos foram desfeitos, uma alta de 4%, em relação aos 77.351 registros de 2020. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, que é a entidade que representa os cartórios brasileiros, o número de divórcios extrajudiciais cresceu no país, assim como o uso de ferramentas eletrônicas, como o aplicativo e-notariado, para a realização do ato de fim do matrimônio. Hora das informações do esporte. Daqui a pouquinho tem Figueirense em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro contra o Altos do Piauí, no estádio Orlando Scarpelli. É para lá que vamos, ao vivo, com a Tatiane Borges, que já está comigo no telão. Tatiane, muito boa noite para você. O Figueirense tenta a primeira vitória na Série C, não é? Oi, boa noite, Rodrigo. Isso, Figueira está atrás da sua primeira vitória, já que na estreia da competição empatou em 1-1 com Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. E para essa noite, o Figueira vem recheado de estreias. É o primeiro jogo jogando em casa, aqui no Orlando Scarpelli. Além disso, tem estreias de 2 jogadores, 2 atacantes, Gustavo Ramos e Marlinson, que vestirão pela primeira vez a camisa do Alvinegro. Claro que a estreia mais aguardada na noite de hoje é do goleiro Wilson, fará o seu primeiro jogo diante da torcida desde que retornou aqui ao clube. Por isso, o torcedor alvinegro só pensa em sair daqui comemorando a vitória. Mas não vai ser tarefa fácil, porque o Altos também precisa da vitória. Na primeira partida, perdeu por 3-1 lá contra o Botafogo de São Paulo, jogando em casa. Por isso, o jogo hoje promete, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, aqui no Orlando Scarpelli. Todos os detalhes você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. Eu volto com você, Rodrigo. Obrigado, Tatiane. Uma boa noite para você. Bom trabalho aí no estádio Orlando Scarpelli com o Figueirense. Na Série A, o Avaí perdeu para o Corinthians em São Paulo. A derrota foi dura, hein? 3-0, veja. O primeiro gol saiu aos 8 minutos, após Duqueiroz passear pelo meio-campo do Avaí e encontrar Roger Guedes livre de marcação.
O segundo começou com jogada do goleiro Cássio e Piton achou Guedes mais uma vez livre na esquerda. O Avaí até tentou reagir e criou chances, mas paravam no goleiro Cássio. Na segunda etapa, o Avaí teve uma boa chance com o Eduardo, que ficou cara a cara com Cássio, mas dessa vez o goleiro levou a melhor. E quando a torcida azurra começou a ficar animada, no minuto seguinte, Roger Guedes marcou mais uma vez, fez o seu hat-trick, o segundo da sua carreira. E o placar não mudou mais. Com essa derrota, o Avaí permanece com 3 pontos e está na 14ª posição. Pela Série B, a Chapecoense venceu fora de casa. A vitória diante do Grêmio em Porto Alegre foi a primeira do time catarinense na competição. Grêmio e Chapecoense entraram em campo querendo o mesmo resultado, a vitória. Ambos estrearam na Série B com empates. E diante de mais de 23 mil torcedores, o tricolor gaúcho começou com a melhor chance com Ferreira, mas o goleiro Wagner defendeu. Perotti teve 2 oportunidades. A primeira, após cobrança de escanteio, o camisa 9 pegou de primeira, mas mandou por cima do gol. E na sequência, Fernando cruzou na área e Perotti mandou para fora. Na etapa final, o tricolor ficou perto de marcar com Campas, mas Wagner estava lá para salvar a Chape. Até que um dos estreantes da noite fez a alegria do torcedor da Chapecoense. Matheus Bianchi recebeu o passe de Derek e chutou. A bola ainda bateu no travessão, mas tinha a direção certa. 1-0 para o Verdão. Com a vitória, a Chapecoense soma 4 pontos em 2 jogos e assumiu a 3ª posição. Na noite deste domingo de Páscoa, fiéis vindos das 23 comunidades da paróquia Santo Amaro, que abrange os municípios de Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas, aqui na Grande Florianópolis, se reuniram na Igreja Matriz para celebrar a ressurreição de Jesus e também para uma outra ocasião mais do que especial, a saída das bandeiras do Divino. Com essa celebração tem... Tivemos mais um pequeno problema com essa reportagem. Vamos conferir agora algumas imagens ao vivo aqui da cidade. Vamos lá, imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Tem Florianópolis na tela para você. Temperatura nesse momento na casa dos 22 graus, né? 22 graus e a temperatura 23 agora. Nesse momento você confere um tráfego tranquilo nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Ponte Colombo Salles com tráfego tranquilo, ponte Ercílio Luz também, mas na direita não aparece no seu vídeo, mas ela também tem tráfego tranquilo neste momento, em que pese, né, todo esse problema relativo à adutora da Casan. Ainda tem um pouco de retenção na chegada à passarela do Samba Negro Querido para quem sai da ponte Pedro Ivo Campos, já dentro da ilha de Santa Catarina. O motorista deve prestar atenção ainda nesse momento, porque ainda assim tem ainda uma retenção, um encurtamento das faixas de 4 para 3, para 2 faixas. Nesse momento, em breve, aí deve começar a colocação do asfalto, né? E aí vai ser feito um trabalho todo diferenciado, que também vai demandar fechamento de faixas da Gustavo Richard, o que pode sim complicar o trânsito para quem vai passar por essa região no sentido túnel Antonieta de Barros nesta noite de segunda-feira. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.